dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Ouro. Pegue seu cafezinho e venha que toda semana tem uma história legal aqui para contar para vocês de empreendedorismo. E para quem não sabe, o Café com Ouro tem 4 pilares. Aqui a gente fala sobre estética, sobre autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, encaminha para alguém que hoje nós vamos contar uma história muito legal. Lembrando também de agradecer aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores Café com Ouro, que vão estar passando aqui na tela as logos deles. Muito bom dia, então vamos ao nosso convidado especial de hoje, o Cláudio Grazic, que hoje vai estar aqui contando um pouco da história da Bombocado. Cláudio, se apresente para quem ainda não te conhece. Bom dia, Lu. Bom dia. Eu sou o Cláudio, proprietário da panificadora Bombocado, Café Colonial Bombocado. Inclusive, patrocinador aqui, ó, Café com Ouro, cafezinho patrocinado pela Bombocado hoje. Isso aí. Esse ano estamos chegando a 14 anos. 14 anos já, Cláudio. Aqui em Francisco Beltrão. Muito feliz, cheio de ideias, cheio de planos. Planos mais assertivos. Sim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, como começou e tal. Mas assim, estamos 14 anos e a todo vapor, assim, cheio de ideias. Cheio de ideias, olha só. Então, eu trouxe o Cláudio porque é muito interessante trazer também histórias, imagina, 14 anos, toda a experiência que ele adquiriu em todo esse ano, né, esses anos de empreendimento. E eu trouxe o Cláudio para contar um pouquinho de como que foi. A Bombocado sempre foi esse sucesso, assim, Cláudio? Começou grandona já? Nunca te deu estresse? Nunca perdeu um fio de cabelo por preocupação? Não, né? Muito pouco. Você falou que tem 4 pilares, um é estético, beleza? Eu achei que tinha me convidado para esse. Vai ser sobre... Também a gente pode conversar sobre isso. Mas então... eu sempre trabalhei nessa parte de panificadora, confeitaria, desde muito cedo, comecei com 15 anos, e sempre tive uma certeza, assim, que tinha muito conhecimento de produção. Então, quando nós idealizamos, abrimos a Bombocado, eu já tinha uma boa bagagem, assim, né? E meus últimos trabalhos foi como gerente de produção, então eu tinha já exercia liderança sobre equipe e tal, mas basicamente trabalhei sempre com produção, né? E aí de repente você se depara em abrir uma empresa e você acha que você sabendo fazer o produto já é o caminho inteiro andado. E não é assim. Então, quando você começou, você pensou, não, porque eu já tenho muita experiência em produção, eu sei fazer, Sim. então... E as pessoas me falavam isso realmente, assim, porque conversava com uma pessoa, outra pessoa, vamos montar a empresa, eu falava, cara, não tem erro, abriu com o conhecimento que você tem, você conhece fornecedores e tal, mas não é bem assim. Aí quando você monta a empresa... Por exemplo, um exemplo que aconteceu, a gente montou, a gente não se preocupou em pegar máquina de cartão de crédito. Certo que na época tinha uma procura menor. Sim. E a gente só foi perceber isso quando abrimos e aí começou a chegar um cliente, viu, mas tu não passa cartão. Ah, não passa, adianta, beleza. Mas no outro dia, outra semana, indo. E uma coisa que para nós passava totalmente despercebida, assim, sabe? Não tinha consciência de que realmente precisava. Exatamente. Outra coisa, você não se preocupar tanto com o produto que o teu cliente quer, você se preocupar mais com o produto que você quer fazer. Quando eu montei, por exemplo, vou dar outro exemplo, quando eu era gerente de área de produção, de panificadora, eu gerenciei uma época a panificadora do Ítalo 2 Is. E a época a gente começou a fazer festival de pizza, e eu não gosto de ervilha. E aí no festival de pizza, que a gente montava na frente do cliente e tal, um negócio até bem arcaico, assim, não tinha pista refrigerada e tal, mas a gente foi lá, montou uma mesa e tal, ia montando a pizza na frente do cliente, pizza ao vivo e tal. E eu não colocava ervilha, porque eu não gostava de ervilha. Meu Deus! e aí, demorou um pouquinho, então o cliente chegou, oi, cadê a ervilha? Aí que a gente começou a pôr. Então, e foi basicamente assim, que eu acho que é uma coisa meio que normal, meio que automática. Você vai montar uma empresa, a primeira coisa que vem na tua cabeça é uma coisa que eu gosto, você procura assim, alguma coisa que você se identifique. Mas às vezes o que você gosta, o que você se identifica não é o que o teu cliente quer. Uma sacada, né? Exatamente, então sempre tem algum produto a mais, o cliente com
ou para melhor ou para alguma coisa que você possa achar, putz, mas o cara gosta desse tipo de coisa, mas o Aham. cliente tu gosta e tá pagando. É o gosto do cliente. Exatamente. Cláudio, conta um pouquinho de como que foi. Você começou com 14 anos, você começou trabalhando aonde com 14 Eu anos? comecei com 14 anos, na época tinha um supermercado em Beltrão que era o Super Sadia, que depois foi vendido para o Ítalo Centro. E aí o Super Sadia tinha um projeto em conjunto com a Guarda Mirim, que atendia crianças carentes e tal, e eu fazia parte da Guarda Mirim. E aí, com 14 anos, eu treino Super Sadia, e aí o que acontecia? Os guardas lá, os pacoteiros lá que mais se destacavam, eles passavam, eram promovidos, iam para reposição, para açougue, para panificador e tal. E foi o que aconteceu comigo. Primeiro fui para ajudar na reposição, depois um pouquinho açougue e tal. E aí me colocaram essa frango. Na época eles tinham aquelas televisões de cachorro e vendia muito frango. Eu ia 6 horas da manhã, colocava os frangos, mas os frangos começavam a ficar pronto 9, 9 e meia. E nesse tempo eu ficava parado em frente à televisão de cachorro. Aí, e que justamente ficava em frente à panificadora. Uhum. E aí um dia o gerente da produção da panificadora me chamou e falou: cara, mas enquanto fica aí parado, você não quer vir aqui ajudar nós a embalar farinha de rosca, embalar pão e tal? E foi assim que começou. Então eu ia lá e colocava os franguinhos, enquanto eles não assavam, eu ia na panificadora e ajudava. E foi indo, e daí foi me sobrando mais tempo e tal, aí de repente um auxiliar saiu, aí pediram para me efetivar como auxiliar da panificadora, e foi. E dali foi longos anos, trabalhei no Ítalo de Beltrão, e aí depois fiz um tour por várias panificadoras, depois retornei para o Ítalo, mas aí para a unidade de Dois Vizinhos para gerenciar a panificadora. Dois Vizinhos, aí foi para... Na época eu já havia conhecido a minha esposa, ex-esposa, porque ela veio a falecer por motivo de saúde. E aí a gente trabalhou em Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Coronel Vivida, Pato Branco, mas sempre com o intuito de montar uma empresa. Sim. Sempre com ambos focados em juntar a maior quantidade de dinheiro possível sempre para montar. O teu foco principal era esse. Exatamente. Tipo, é juntar dinheiro pra montar o teu. Então, sempre trabalhando, então você fez um tour dentro de vários estabelecimentos, Sim. fazendo de tudo um pouco. Exatamente. E peguei muita experiência com isso, assim, embora a gente mora assim, uma região interiorana e tal, Sim. mas hoje é muito dinâmico, assim, sabe? Um treinamento, alguma coisa que você tem em São Paulo, não demora muito para chegar aqui. E as distribuidoras se preocupam muito em trazer assim, essas novidades. Então a gente sempre teve muito acesso a treinamentos assim, técnicos e tal. E o pessoal que comercializava os produtos sempre se preocuparam assim, em trazer e tal. E a gente sempre se preocupou em aprender, em trazer esse conhecimento. Sim. Isso nos deu uma bagagem muito grande. E hoje em dia é assim também, assim, sabe? Trazendo novidades. Exatamente. Um produto que é lançado em uma feira assim, questão de 1, 2 meses já tem disponível para você comprar esse produto e vir um técnico ensinar a utilizar, assim, sabe? Uhum. E aí foi, em 2009 a gente conseguiu realizar o nosso sonho, tão esperado sonho nosso, que era montar uma empresa. E aí começou pequenininha. Começou muito pequeno, começamos eu, a minha ex-esposa e mais 3 funcionários, né? A gente não tinha noção nenhuma, assim, sabe? Sem máquina de cartão. Sem máquina de cartão, sim. A gente não tinha noção nenhuma, assim, nem mesmo de atendimento, porque nunca tive uma experiência, assim, sabe, em atender o público final. Tipo, digamos uma mentoria, porque hoje em dia é muito comum, a gente não sabe alguma coisa, não é bom em alguma coisa, vamos se especializar, vamos contratar uma pessoa para dar uma mentoria. E 14 anos atrás não era comum isso, era uma coisa que não existia. Não era comum, mas hoje ainda, eu acho que tem muita gente que comete o mesmo erro que eu cometi. Sim. Então a gente está hoje planejando uma unidade nova, né? Estamos muito preocupados assim, em pesquisa, em trazer alguma coisa assim que a gente acha que vai mais assertiva, assim, sabe? Para você chegar mais de acordo com o que
imagino eu que o cliente está esperando. Sim. E não só isso, a gente começa a pensar como vai ser a dinâmica de atendimento e tal. Tudo, coisas que eu não me preocupei e que fez muita diferença, assim. Quando a gente montou com pouco dinheiro, pouco recurso. E o pouco que tínhamos, gastamos uma parte dele de forma errada, assim, sabe? Hoje eu vejo assim, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, se eu volto tento voltar assim mentalmente, às vezes, e tento ver onde eu errei, justamente para não errar nessa nova loja que a gente vai abrir. Sim. Mas coisinhas simples, assim, sabe? E que passa batida, assim. Hoje eu tento colocar tudo no papel, na caneta e tal. Pesquisar, assim, sabe? Procurar empresas que estão dando certo fora daqui, assim, sabe? Aqui também, né? Aqui não é feio você copiar o que dá certo. Sim. Feio copiar o que tá errado. Exatamente. Ninguém vai replicar, né? Por exemplo, ficar lá investindo em algo que não dá retorno. Exatamente. E aí, quando a gente abriu a panificadora, a gente tinha uma preocupação, que era vender. E não vendia. Abria a porta todo dia. A gente tinha um movimento muito bom à noite. E a gente não investiu em propaganda, não investiu nada. A gente só abriu as portas e ficou esperando o cliente vir. Nossa. E por incrível que pareça, começou a vir, sabe? Mas um cliente que a gente não esperava. A gente sempre esperou. O nosso foco, a nossa vocação era panificadora e confeitaria. E o cliente que começou a ir foi o cliente à noite, o cliente de porções, de lanches e tal. Que não queria comer pão de noite. Queria comer porção. A gente fazia 3 pão, fazia 10 pão francês, chegava no final do dia parecia que tinha 11 lá, assim. Não vendia nada. Horrível. E foi longe. Algumas vezes pensamos assim em desistir mesmo. Pessoas que a gente já tinha trabalhado, era atrás, fazer proposta, se você não tiver feliz, não tiver contente aí, e realmente ficam bem balançados. Até que um dia, um divisor de águas para nós, a gente não servia almoço. Uhum. Foi uma pessoa que também já é falecida, que se envolveu em um acidente, e ele trabalhava numa empresa ligada a Cressol. Ele falou, cara, eu tô em Beltrão, a gente tá com uma turma aqui, a gente precisa almoçar. Eu falei, não, beleza. Ele falou, não, faz aí tipo um PF, na época, um prato feito e tal. Sim. Eu falei, não, a gente faz sim. Vamos estar em quantos? Eu falei, vamos estar em 5, né? E eu fui no mercado e comprei 5 pratos. Né? Nossa. 5 pratos, porque eu não precisava de mais pratos. E aí, chegaram em 10. Nossa, caramba. A hora e que aí você eu tinha começou... 5 pratos. A hora que começou entrando aquele povo todo, o brilho foi sumindo. Sim, e eu pensei, meu Deus. E eu falei, cara, seguinte, eu não tenho prato pra todo mundo. E aí ele falou, não, tudo bem. Ele falou, a gente serve uma turma, daí o pessoal já volta pro trabalho e o resto do pessoal fica esperando. E foi assim que a gente começou. Olha só. O que aconteceu no outro dia, ele me ligou de novo e falou, Cláudio, consegue atender? A gente vai almoçar de novo. E foi. Caramba. Aí outro dia foi 15, outro dia foi 20. E na época a gente atendia os almoços só com prato feito. Aí foi lá o Cláudio ter que comprar prato. Aí a gente comprou prato. Aí a gente comprou. Aí o que aconteceu? Chegou um ponto que a gente vendia 60, 70 almoços só em prato feito. Era uma loucura. Caramba. Porque daí a pessoa era arroz, feijão, batata frita, salada, e a pessoa escolhia o tipo de bife e aí o ponto do bife. Só que o que acontece? O cliente de almoço não é um cliente que tem muito tempo para almoçar. Sim. Aquele cliente que tem uma hora de intervalo, 15 minutos para ir, 15 para voltar. Então ele tem meia hora. E aí se demora meia hora o prato, ele vai ter que comer em pé já no caixa pagando. Uhum. E foi o que nos apertou. E a gente mudou para o sistema de buffet de almoço. Que funcionou muito melhor e tal. Mas mesmo assim não era o suficiente, porque a gente só tinha movimento no almoço e tinha movimento lá no final do dia. Todo o restante do dia a gente ficava ocioso. E o foco principal quando você abriu era de manhã. Era tipo café da manhã. A intenção era atender, mas a gente nunca vendeu muito bem. Nunca vendeu. Nunca vendeu até um dia que já tinha uma panificadora aqui na cidade que servia o café colonial. E aí é o que eu falo, você copiar o que dá certo não é feio. E a gente começou, o pessoal falava, nossa, cara, esse tem um movimento muito bom, não sei o que. Realmente a gente passava lá, estava sempre cheio. É assim até hoje. E aí decidimos mudar um pouquinho o foco para o café colonial. Até esse momento a gente pensava várias vezes assim em parar, sabe? Não tinha... E aí fomos visitar uma empresa em Chapecó, que já servia café colonial. Fomos para Gramado, ver se a dinâmica dela era a mesma, que dava para aplicar aqui e tal. E voltamos decidido colocar o café colonial. Quando colocamos o café colonial, mudou da água para o vinho. Foi o divisor de águas para nós.
E virou nosso carro-chefe, que é até hoje. Sim. A gente vende muito bem refeições, almoço e tal, mas o carro-chefe nosso disparado virou o Café Colonial. Aí criou diversas possibilidades para nós, começou assim realmente a ter movimento. Lá que começou com 3 funcionários, a gente foi para hoje a gente beira ali 30, 25 ou 30 funcionários, depende da época do ano e tal. Aí a gente conseguiu criar assim estrutura e o Café Colonial é muito interessante, muito dinâmico, assim, sabe? Quando a gente chega assim, olha e tal, fala, nossa, e foi assim que a gente começou com ele, né? Colocamos alguns produtos que a gente achava interessante nas nossas pesquisas, nas nossas buscas e tal. Não tinha ervilha. Não, nessa época não, também, porque eu continuo não gostando de ervilha. E aí, eu lembro que um dia um cliente chegou e falou, cara, bacana, mas eu sinto falta de você ter ali uma cuba ali com salsicha e tal. Foi interessante. Aí começamos a pôr salsicha, o bacon, batata palha. É um dos itens que mais sai do Café Colonial, assim, sabe? É legal que as pessoas vão dando ideias e vocês vão vendo o que o público realmente quer. Exatamente. É o que eu falo, às vezes uma coisa que você deseja muito, que você acha que vai vender, não é o que o teu cliente está buscando, não é o que o teu cliente quer, né? Isso é uma sacada aí para os empresários, empreendedores aí. Uma sacada. Às vezes o que o teu cliente quer não é o que você imagina que ele quer. Exatamente. Você gosta muito de um produto, você imagina que esse produto vai ser não, colocar não tem erro. Mas você tem que ter aquele lance, aquela sacada, putz, não é bem o que o cliente quer. Talvez inventar outra forma de comercializar ele, de apresentação, né? Hoje a gente já está bem mais atento a esse tipo de situação, assim, Sim. sabe? E hoje você tem, antigamente, que daí não tinha movimento, no caso, manhã, que você abriu com o intuito de ter o movimento manhã, não teve. Aí começou almoço, aí começou jantar, depois almoço, né? Hoje você tem movimento nos 3 turnos. Sim. O tempo todo. Hoje sim, hoje a gente conseguiu criar turnos de atendimento e tal. Muda um pouco o perfil de produtos, assim, Sim. sabe? O cliente que vem de manhã, ele busca outro tipo de produto do que vem à tarde, assim, sabe? E a gente, lógico, a gente já está antenado nessa situação, né? Claro. Mas hoje a gente conseguiu, como tu falou, o carro-chefe nosso virou o Café Colonial. Sim. E ele possibilitou muitas coisas, por exemplo, a Lu vai lá, prova um produto no Café Colonial, semana que vem ela tem um curso, alguma coisa, fala, não, precisa de um coffee break e tal. Possibilita o conhecimento do produto, você chega ali, como a gente tem uma variedade muito grande. Eu sou apaixonado pela ideia do Café Colonial, porque o que acontece? Numa panificadora, no modo tradicional, você vai lá tomar um café. Você e uma amiga e tal, o que você vai pegar? Vou pegar um pastel, vou pegar um misto quente ou um sanduíche, porque são produtos maiores, né? O Café Colonial não, você pode pegar um mini sanduíche, você pode pegar um salgadinho pequeno, você pode pegar um e daí é um negócio assim que você começa no começo do buffet, assim, não, né? Eu sou fitness, eu vou, né, seguir o foco. Aí de repente, quando você vê, você já tá com um doce no prato. O prato. O prato é grande, viu? Você comprou prato grande desde aquela época lá? Não, essa foi a ideia de um cliente nosso também. Olha só, que eu falei, putz, isso é uma sacada do código. Eu coloco um prato desse tamanho, a gente olha pro prato, nossa, parece que tem tão pouquinho. Sim, foi a ideia de um cliente também, eu nunca tinha tomado nota disso aí, mas aí um cliente um dia me falou, cara, por que você não coloca pratos maiores? Porque o cliente vai ter a impressão que está consumindo menos, e realmente é o que acontece. Muitos clientes chegam e pedem, mas não tem prato menor, mas não tem como ter por causa da tara, mas realmente é uma coisa automática, a pessoa olha o prato e pensa, mas peguei tão pouquinho. Aí depois começa a comer. Sim. Gente do céu. Aí tu olha, nossa, acho que eu peguei demais. Aí tu come, né? Porque é maravilhoso, tudo maravilhoso. Aí a gente come, daí a gente almoça, daí a gente pensa, um docinho. Daí vai lá no buffet, tem um docinho. Tá louco pra academia também. Né? Nossa, é verdade, ó. As parcerias com a academia aí, ó. Com certeza. Muito legal. Vai bombando. Então. E o pão de fermentação natural, como que começou? O pão de fermentação natural começou. Eu queria criar um produto que tivesse a identidade da Bombocado, assim, sabe? E não só a identidade da Bombocado, mas que tivesse a minha mão. Eu já tinha ouvido falar, já tinha pesquisado um pouco e tal. Mas não tinha ainda definido algum produto assim que fosse realmente... Muitos clientes vão lá e falam, mas você não tem o doce Bombocado? A gente já tentou fazer várias vezes. Ele não é um produto que tem muita saída. E aí não colou. Então não é um produto assim...
que chama muita atenção. E aí eu queria fazer um produto que servisse assim tanto para dar de brinde, que fosse uma embalagem um pouco diferenciada e tal, mas que tivesse um apelo bem diferenciado realmente do que existe no mercado. E pesquisei, repesquisei, e nessa época eu já estava em um novo relacionamento, a minha atual esposa ali, né, nutricionista, conversei com ela também, trocamos ideias sobre o produto e aí comecei com as experiências com o pão de fermentação natural. E foi lá, talvez uns 60 dias até acertar, assim, sabe? Eu sou bem insistente, na verdade, assim, se eu colocar uma coisa na cabeça, até chegar no... É mais fácil tirar a cabeça do que a É difícil, até ficar bem convencido que não dá certo, não é bem assim. E foi várias experiências até que chegamos em um ponto desejável, assim, sabe? E aí começamos aquele cliente que ia lá há anos, ia lá, e aí fizemos um cartãozinho que contava um pouco da história do pão, até a gente batizou de pão do chefe, porque realmente sou eu que faço, justamente voltando para isso, porque eu queria que o cliente tivesse a certeza que aquele produto que quem está fazendo é o proprietário, então que ele vai ter um carinho a mais, que ele vai ter uma dedicação a mais. É um diferencial, né? Porque não é fácil você tirar horas de um dia, e ele é um produto um pouco mais demorado. Por isso que não é toda panificadora que faz, porque é difícil colocar em área de produção, colocar numa dinâmica produtiva, que basicamente embora é feito de maneira artesanal, mas as panificadoras trabalham no ritmo industrial. Sim. Quanto tempo demora, assim, para fazer? Agora eu fiquei curiosa. Então, fora a parte da fermentação, basicamente eu levo a manhã toda, assim, fazendo um produto só. Então, dificulta você colocar ele em escala industrial para um padeiro que tem lá, que ele tem que fazer toda a parte comercial dos pães, tem que fazer os pão fatiado, pão caseiro, cuca e tal, fazer as encomendas, então fica muito difícil. Por isso que eu vou, geralmente eu vou lá e faço, e além do apelo, assim, sabe? Mas tem que ter um cuidado a mais, assim, com ele. Sim. É um produto que não tem aditivos químicos, ao contrário dos outros pães, assim, sabe? O pão, geralmente, ele vai um produtinho que a gente chama de reforçador, que é para ele aguentar isso aí, para ser um processo mais instantâneo de fermentação. Todos os pães têm isso. Uhum. E o pão de fermentação natural não, devido ao processo de fermentação que é bem lento. A gente faz com 24 horas ou 48 de fermentação. E acaba gerando só que um cuidado bem maior. Mas sim, um produto muito mais saudável. Sim, com certeza. Além da questão que fica um produto mais leve. Quem tem uma leve intolerância a glúten consegue consumir ele, que ele não gera tanto desconforto quanto um pão tradicional. E aí, logo em seguida que a gente começou com o pão, eu não estava muito contente ainda. Assim, achei legal e tal, a gente presenteou vários clientes e tal. Hoje a gente faz isso ainda, que virou assim uma forma de um brinde para a gente dar para o cliente. Sim. Um brinde que tem a nossa identidade. Aí logo em seguida a gente criou o projeto Pão do Bem, que ficamos aí mais de um ano com ele, né? E aí todo sábado que a gente comercializava desse pão, 100% era revertido a entidades de Francisco Beltrão, né? Fizemos um rodízio de entidades, assim, sabe? E aí realmente ele alavancou muito, assim, sabe? Hoje esse pão vem muitas pessoas de fora da cidade, assim, sabe? Levam, congelam ele, assim, sabe? Porque realmente não é um produto fácil de fazer, né? Sim. Em cidades maiores até, tem muita gente que faz ele em casa, assim, sabe? E comercializa ele devido à dificuldade de você comercializar ele comercialmente, né? Sim, por causa do tempo mesmo. Por causa do tempo. E esse projeto, nossa, ficou um pouco mais de um ano, foi mais de 20 mil reais que foi destinado para entidades e tal. Foi muito legal. Eu lembro, assim, que chamou bastante atenção. Sim, inclusive, no sábado a gente lembrava, hoje é um pão bem legal. E até a gente vai fazer agora na Páscoa, só que a gente vai fazer um outro produto que a gente desenvolveu também, que são os panetones de fermentação natural. A gente vai reverter todo o valor comercializado para a Páscoa. Aí, no caso, as colombas pascais, que basicamente é a mesma massa do panetone. Sim. A gente vai reverter para alguma entidade, assim, sabe? Que legal. A gente tá definindo qual entidade e tal. Acredito que essa semana a gente vai definir bem certinho, vai entrar em contato com a entidade, pedir autorização e tal, para poder usar o nome. Mas uma coisa que ficou bem interessante, e também assim, só voltando à história do Pão do Bem, eu sigo uma panificadora de Curitiba, e na época eles estavam revertendo um produto específico, né? Que eles comercializassem de sonho, mini sonho, eles iam reverter para esse hospital. Eu achei bem interessante, assim, sabe?
E foi aí que a gente começou com esse Que projeto. demais, que demais. Isso aí. Ai, que legal. E, Cláudio, você lembra, assim, de algum perrengue que você passou, assim, que te marcou, assim? Que me marcou? Tem vários, tem vários. Eu lembro de um específico, assim, sabe? Aí que um erro de comunicação que houve. Aí que eu acho muito interessante, talvez fundamental, assim, sabe? No meu caso, né? Que é ter o conhecimento, assim, conhecimento do produto que você faz, você ter a noção do que você faz. Teve um clube aqui em Francisco Beltrão que estava fazendo um baile de aniversário. E aí, sei lá, 400, 500 pessoas iam no baile. E aí, na semana, alguém do clube ligou e fez uma encomenda. Falou, a gente quer um bolo para cantar parabéns e tal. Quantos bolos? 2 kg de bolo. 2 kg de bolo. No sábado, fizemos o bolo. 8 horas da noite, o baile era às 11. 8 horas da noite, fomos lá entregar os 2 kg de bolo. Quando chegou lá, o presidente do bolo falou, mas para que esse bolo? Eu falei, não, é para cantar os parabéns, né? Ele falou, não, eu quero um pedaço de bolo para cada pessoa que está aqui presente. Então tinha 500 pessoas, né? E aí o guri que foi entregar falou, Cláudio do céu. E eu já tava em casa, descansando, tomando minha taça de vinho e tal. Ele falou, tô com um problema. Eu falei, me conta. Ele falou, não, cara, a gente precisa aqui de quase 50 quilos de bolo. Caramba. E eu trouxe 2 quilos. Aí eu falei, então tá bom, vamos lá, até meia-noite deve estar aí os bolos. E aí desci pra panificadora e começamos a montar lá. Pegamos todo mundo lá que podia ajudar, rechear, montar o bolo e eu ia decorando e cobrindo, assim, sabe? Gente do céu. Várias situações, mas outra, por exemplo, um dia um cliente encomendou um bolo de casamento para me entregar em Enéas Marques, uma panificadora que eu já trabalhei, inclusive, lá na cidade, né? Foi o que me socorreu. E aí, fiz o bolo, um bolo de andar e tal, né? Uhum. Hoje se trabalha muito com os bolo falso, mas na época era costume pegar. Sim. Quando saímos ali perto da BRF, o bolo já começou a desandar. Ai. Pensei, meu Deus. Jesus amado. E foi curva pra lá, curva pra cá, aquele bolo ia dançando. Ia pra um lado, ia pro outro, ia pra um lado, pro outro. Aí liguei na panificadora que eu trabalhava, falei, pelo amor de Deus, preciso de um socorro. Preciso usar ar de produção. Aí chegamos lá na cidade e fomos lá e utilizamos ar de produção para acertar o bolo. Então uma coisa que ajudou, assim, ter o conhecimento, ter a base. Caramba. Não, e daí a importância de você continuar amigo das pessoas. Com certeza, com certeza. Se você saísse inimigo também, já não... É verdade. Não, pra você eu não empresto, já. Com certeza, poderia acontecer. Caramba. Mas são super, super queridos, assim. É uma coisa que até hoje, onde a gente passou, deixamos boas lembranças. Sim. Uma coisa que me marcou foi ano passado. Eu falei isso para os meus funcionários, né? Teve uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória que me ensinou como ser um líder, como me ensinou a ser realmente um patrão, um empresário e tal. Que foi do meu último empregador, que foi o Vinícius Lachman, do Center Supermercados de Pato Branco. Uma pessoa fantástica, muito humilde, que conversava muito com nós e tal. Uma pessoa com a cabeça muito aberta. E aí, anos depois, imagina, a panificadora a Bombocada vai fazer 14 anos agora, então vai fazer 15 anos que eu saí lá da Rede Center. E aí um dia ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou, cara, peguei teu contato, não sei o porquê, essa noite pensei em você e guardo você com muito carinho e tal. Foi o tempo que você nos ajudou aqui no supermercado, na época eles tinham montado um mercado novo e eu fui justamente para gerenciar a panificadora desse mercado novo. E ele eu quero te falar que foi muito importante para nós, até hoje a panificadora é o carro-chefe do mercado e tal. E foi uma coisa que me marcou, assim, sabe? Anos depois, uma pessoa que tem lá mais de 500 funcionários, assim, sabe? Caramba. Que são uma empresa muito grande, né? E desses 500 funcionários, então já passou uns 5 mil funcionários, entra e sai funcionário. Uma coisa que me marcou muito, assim, a importância de você deixar uma estrada, um passado positivo, assim, sabe? Marca, às vezes por pequenas coisas, por erro de conversa, exato, uma pessoa acaba se indispondo, fazendo alguma besteira. E uma pessoa que eu guardo com muito carinho, sempre tive muita admiração por ele. E fiquei muito feliz de saber que é recíproca. Sim. Que ele me chamasse do nada, basicamente. Me emocionei o dia que respondi para ele. Falei, cara, tô muito bem e tal. E ele perguntou da minha filha, da minha família e tal. Mas uma coisa que me marcou muito, assim, sabe?
E assim em todas as empresas que a gente trabalhou, assim, Sim. sempre conseguimos deixar uma história positiva. Ai, que legal. Uma coisa que eu sempre vejo que as pessoas, os empresários, enfim, pessoas que já foram pequenas, hoje são grandes, é que elas sempre deixam marcas por onde passam e sempre fazem bem feito. Então, com certeza, quando você era, né, trabalhava de funcionário, você fazia bem feito. Então, assim, esse é o diferencial. E até no episódio retrasado, acho que foi, que a gente comentou sobre isso, sobre as pessoas realmente empreenderem dentro de um trabalho que é CLT. Né? Então isso é muito importante, porque todo mundo que é grande hoje, um dia já foi pequeno. E quando foi pequeno, teve uma visão grande de, tipo, fazer algo diferente, fazer algo bem feito. E é isso que deixa marcas ao longo do tempo, né? Com certeza. Eu sempre tive essa vontade de ter uma empresa, assim, sabe? Porque era a saída que eu tinha para prosperar, né? Sim. A minha ideia ou era se tornar um técnico, uma pessoa que desse cursos e tal, mas eu não tinha muito interesse em viajar e tal, já tinha família constituída, não era uma coisa que logo perdia assim, o interesse. Mas sempre tive essa vontade. Mas uma coisa que eu sempre me cobrei muito, mesmo como já gerente de produção e tal, era que eu tinha que produzir o suficiente para pagar o meu salário todos os dias. Mentalmente eu calculava assim, quanto que eu estava fazendo, que eu estava produzindo, e quanto eu ganhava por dia, assim, sabe? E outra coisa interessante, eu falando assim, as pessoas não falam, não, o cara tá falando isso da boca para fora. Mas é você sair de casa não preocupado com o dinheiro, você sair de casa para dar o teu melhor e para fazer o mais bem feito possível. Quando eu saio de casa, eu não tenho a preocupação. Hoje eu preciso faturar tanto porque eu tenho tanto de quanto para pagar, eu tenho não sei o que, não sei o que. A minha preocupação há muitos anos não é essa. A minha preocupação é levantar, atender bem os clientes. E a gente tem muitos clientes lá que vão na pane para conversar, que vão lá, a gente tem Ela cria um relacionamento de uma família. Né? Exatamente. E aí é aquela situação, se você sai de casa pensando assim, eu preciso hoje vender 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. A tua preocupação vai ser essa. O cliente vai passar ali, bom dia, Cláudio, tudo bem? Você vai estar tão focado com isso aí que você não vai lá. E esse cliente às vezes está querendo uma atenção tua, quer conversar com você, quer te trazer uma possibilidade Exatamente. De você faturar mais, como diversas vezes já aconteceu com um cliente, de chegar para nós e falar, cara, por que você não serve tal coisa? Eu sinto falta desse outro item e tal. Não existe ninguém, nenhum consultor mais bem graduado para te falar o que você precisa para o teu negócio do que o teu cliente. Nossa. Ninguém vai te trazer a informação, viu? Você precisa trazer tal coisa. Quem vai te trazer essa informação é o cliente. Lógico, quem consome. Um consultor vai ter pesquisa, vai pesquisar, mas vai pesquisar com quem? Vai pesquisar com o teu cliente. Então, é uma coisa assim que eu percebi na minha vida que mudou muito. Quando eu levanto todos os dias e vou simplesmente para trabalhar, para tentar ser o mais feliz possível, a gente vende uma coisa muito interessante, que é a parte da alimentação. Né? E eu acredito muito assim que desde a produção ao atendimento, você consegue entregar não só um produto, mas uma experiência, uma energia, alguma coisa positiva, assim, sabe? O cliente perceber que foi feito com carinho, assim, sabe? Que foi feito, que eu estivesse fazendo como se eu estivesse fazendo para minha filha, para minha esposa. Sim. É uma coisa que realmente eu acredito que transmite para o cliente, assim, sabe? Com certeza. E com certeza, não só na parte de alimentação, né? Mas você ir em uma loja e você ser bem atendido, é uma coisa que você tem um trabalho assim bem direto com a pessoa, né? Sim. Você fazer isso com carinho, assim, sabe? Mesmo que você esteja cansado, mesmo Sim. que você saber que o que você está fazendo bem para essa pessoa. É isso. No meu setor especificamente, né? Aqui, isso em cidades maiores eu acho que aconteceu antes. Mas hoje a gente não vende somente um produto de subsistência, que é a alimentação. Sim. A alimentação é um item necessário. Mas hoje, inúmeras pessoas, inclusive você já foi várias vezes, você vai lá para quê? Para conversar. Você vai lá para encontrar uma amiga. Você tem vai uma lá reuniãozinha para fazer, uma amiga para encontrar. Exatamente. A gente pensa, então, logicamente. você pensa assim, a gente vai num lugar, vai tomar um café, ou vai sair à noite, vai tomar um chopp, vai tomar um suco, alguma coisa. Mas então, há muito tempo já que mudou assim essa situação. Virou um lazer
virou É uma um sinônimo de experiência. experiência, de qualidade de Experiência. vida. E é isso aí que eu acho, assim, que a pessoa, você tem que ter essa sacada, assim, sabe? O que você está trazendo não é mais somente alimentação. É Não isso. adianta você ter somente um produto bom, assim. Você tem que ter todo um ambiente, você tem que ter... Eu Exato. sou apaixonado por ambiente que tem música. Eu sinto Uhum. falta, aonde eu vou, uma coisa que eu cobro na minha empresa, tem que ter uma música calma, tranquila. Nossa, isso faz total diferença. Eu não consigo trabalhar sem música. É uma coisa que te dá uma leveza, assim, sabe? Aham. Que te dá uma calma, até mesmo quando acontecem problemas, assim, sabe? Sim. Às vezes o cliente tá, eu pedi um café puro e veio com leite. Pedi meu café, a atendente esqueceu do café e tal. Sim. Cria um ambiente mais leve, assim, sabe? Com Que esse certeza. que é a nosso interesse, assim, sabe? Não só mesmo na área de produção, a gente permite também que os funcionários ouçam as músicas e tal, para trabalhar num ambiente mais divertido, mais alegre. E realmente, a gente tem 14 anos, a gente está completando agora 14 anos, a gente tem uma equipe lá que é uma equipe excelente de colaboradores. O nosso gerente de produção está... a panificadora tinha 1 mês quando ele entrou. E Caraca. continua até hoje. Lembro que quando ele foi trabalhar comigo, ele chegou, a nossa situação financeira era horrível, assim, sabe? A gente não comprava com boleto. Comprava tudo à vista, porque eu tinha medo que não ia conseguir ir muito longe, assim, sabe? E ele chegou e falou, Cláudio, a situação é a seguinte, eu já conhecia ele e tal. Tô precisando de um trabalho e tal. Eu falei, olha, vou ser bem sincero com você, eu imagino quanto você deve ganhar, quanto você ganhava no teu último trabalho, eu não consigo pagar. Ele falou, viu, eu tô desempregado, tive um problema no trabalho que eu tava e tal, acabei saindo, acabei errando umas escolhas e tal, e tô desempregado. E eu falei, não, eu entendo e tal, falei, mas eu não consigo te pagar. Ele falou, cara, me pega 1 mês, só pra mim pagar as contas lá em casa. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, tu pega 1 mês, se eu não conseguir te pagar, te pago esse mês, e encerrou. Tá aí, 14 anos, graças a Deus, a gente sempre conseguiu pagar. Caramba! É muito legal. Nossa, 2 insights, assim, da tua fala, que é realmente, quando você, voltando lá no que você falou, sobre você trabalhar não pensando no dinheiro. Porque, realmente, quando as pessoas estão focadas no dinheiro, ela não consegue dar atenção para o cliente. Então, Não o teu consegue. cliente, ele vai passar, ele vai dizer, bom dia, tudo bem, vai pagar e vai embora. Com certeza. Então não tem aquele relacionamento, não tem aquele diferencial onde você também vai conseguir pegar algum feedback para você se beneficiar com aquilo. Então olha o quanto é importante a gente estar focado em fazer bem feito e não em quanto vou faturar, né? Com certeza. Claro que o dinheiro é importante, né? Mas olha como é importante a gente estar focado realmente em fazer bem feito. E outra sacada legal é isso que você trouxe agora, tipo, a gente estar sempre atento a tudo que precisa, a evolução que o mercado necessita também, e com certeza a Bombocado aí, com essa segunda unidade, fala um pouquinho de como que vai ser. O Cláudio antes estava dando um spoiler, falando sobre as novidades, sobre coisas diferentes, algo diferenciado. Vai ter vinho lá, Cláudio? Vai ter vinho, eu sou apaixonado por vinho, Não, café. inclusive, assim, ó, a gente teve que fazer o café da manhã, o café com ouro de manhã, né? Porque normalmente a gente grava ele à tarde. Porque o Cláudio falou, acho que de manhã é um pouco melhor, né? Não vou ter tomado vinho ainda. Ao domingo realmente a gente tira pra dar aquela desacelerada, almoçar em família, Sim. tomar uma garrafinha de vinho. Então a tarde é sempre um pouco complicado. Mas assim, realmente a gente está com o projeto praticamente pronto da segunda unidade. E uma coisa que eu estou me preocupando muito assim é em pesquisar, assim, trazer realmente alguma situação diferente. Embora a nossa cidade seja assim uma cidade bem localizada, que vem muita gente de fora e tal, Sim. eu não acho assim que eu montar outra exatamente como é a Bombocado iria dividir os clientes, iria somar muito pouco, assim, sabe? Iria agregar muito pouco em produtos, porque a gente tem uma possibilidade de atender uma clientela grande já na Bombocado. Eu acho que não teria, seria um pouco assertivo montar outra para vender exatamente os mesmos produtos. Exato. Então a gente está pesquisando, assim, a intenção é trazer um negócio assim com uma cozinha mais dinâmica, assim, sabe? Focando bastante em produtos à la carte, assim,
um negócio bem interessante. E como eu te falei, assim, a gente está com 90% da ideia pronta na cabeça, espaço para eventos, um pequeno espaço para reuniões, assim, sabe? Justamente para aproveitar essa situação. Hoje tem muitas pessoas que vão lá e fazem entrevista, reunião na Bombocado, mas não tem um espaço próprio para isso. Ali a gente Ah, vai ter vai ter café com ouro lá na Bombocado Nova. com certeza. Vai ter um mezanino, assim, sabe? Isoladinho, onde a pessoa tá ali, tá tranquilo, porque vai ter... Tá no lado de pedir uma bebida, alguma coisa assim. Então, coisas assim que eu hoje, olha, Bombocado, sinto falta, mas difícil de incorporar na unidade que a gente tem. Mesmo porque a gente tem um volume relativamente alto de clientes, né? E é uma empresa que, graças a Deus, deu certo já, né? Sim. A Bombocado. E agora a gente vai tentar uma experiência bem diferente, assim, como eu te falei. É uma coisa que foge até um pouco do que a gente está acostumado a servir, por isso que a gente está pesquisando, repesquisando, volta. Essa aqui está sendo a nossa quarta viagem, assim, sabe? Em busca do que tem de novidades, assim, para tentar trazer o mais assertivo possível. Que demais. Mas eu já tive a experiência, assim, não só com a Bombocado, mas a gente sempre foi colocando itens diferentes, assim, sabe? Uma coisa é você ser humilde realmente e ver o que o teu cliente está precisando. Às vezes tu tem certeza de uma situação. Vou dar um exemplo. Vai pôr pizza na unidade nova. Uhum. A ideia não é aquela pizza tradicional, delivery, aquela pequena, média e grande. É uma pizza tamanho padrão e tal, com fermentação natural, que eu adoro fazer também. A gente faz para os nossos amigos, assim, em confraternização e tal. Uma coisa que cai no gosto da população brasileira em geral. Mas eu quero pôr pizza, eu tenho certeza que vai dar certo. Até onde eu tenho certeza? Até colocar vender. Aí quando você coloca, você descobre realmente se a tua certeza se concretiza ou não. Mas se você quer realmente fazer uma aposta no negócio, não existe muito assim, vou ver se essa cachoeira é funda, vou colocar um pé só. Eu acredito muito em você ir com os dois pés, assim, sabe? Uhum. Se você tem essa certeza, assim, se você tem alguma coisa que te toque, você vai com tudo, você cria. Você tem que ser o primeiro a acreditar no que você vai fazer. Agora, se você vai cheio de dúvida, realmente é uma coisa que dificulta, né? Exatamente. Porque, por exemplo, vamos lá, para começar o negócio da pizza, a gente quer pôr um forno diferente e tal, um forno é um investimento já alto, quase uns 90 mil reais só em um forno para uma coisa assim, sabe? Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Sim. Cara, isso é um insight. Você leu livros de empreendedorismo? Não, eu tenho empresa há 14 anos. Cara, demais! A gente conversa muito. Por exemplo, eu destino as manhãs, geralmente, a conversar muito com clientes. E basicamente a gente conversa muito com empresários. Né? Aquele cliente que vai lá com meia hora a mais, assim, sabe? E você tem que ser muito humilde. Eu vou dar outro exemplo para você, já que a gente tem exemplos, né? Eu me preocupo muito quando eu vou conhecer empresas. E é uma coisa assim que eu vou te falar, parece que você fala assim, mas isso aí é lógico, quem não sabe disso aí, né? Mas é que aconteceu há pouco tempo essa situação. Eu me preocupo muito, eu vou conhecer uma empresa. Por exemplo, vou lá em São Paulo, já tem lá a Bela Paulista, que é uma panificadora 24 horas, bacana, bem legal. Eu tenho certeza que se eu for lá procurar o que tem de errado, eu vou encher a minha mão. Vai ter 10 coisas que eu vou falar, mas o uniforme das meninas tá amassado. Mas tal produto não podia ser exposto assim. Se eu for lá procurar, eu vou achar 10, vou achar 20 coisas. Sim. Eu tenho que ir lá procurar alguma coisa que agregue o meu trabalho, algum produto diferente. Então depende do que você está buscando. Eu preciso crescer, eu preciso ir lá achar o que eles têm de interessante. É o olhar. Eu vou dar um exemplo. Eu fui em uma panificação. Esses dias não, um ano e pouco atrás, tinha um treinamento fora de Beltrão e eu fui levar minha confeiteira de carro lá e tal. E aí deixei ela na empresa. E aí o vendedor que atende a minha região, que me atende, falou, Cláudio, tu quer dar uma volta na cidade, dar uma olhada nos cafés e tal? Eu falei, vamos sim, tal. E aí saímos, que para mim era mais interessante, no caso, ir conhecer outras empresas do que ficar lá no treinamento. E aí fui em uma empresa X lá e tal, e eles pediu para falar com a dona, e a dona não se encontrava e tal, mas aí tomamos um café e tal. Aí eu fui sair, paguei a conta, elogiei e tal. E a outra semana, esse vendedor veio me atender. E ele falou, cara, fui lá e conversei com a proprietária lá do café, né? E falei pra ela, eu vim aqui com o Cláudio, da panificadora Bombocado e tal, do Francisco Beltrão. Queria te apresentar, mas você não tava. Ela falou, sim, eu conheço a Bombocado. Ele falou, Olha só. E daí aí o vendedor falou, sim, fui lá esses dias, trocaram o meu café. A menina tava com
um avental diferente das outras meninas e não sei o que. Teve uma experiência super negativa da minha empresa. Realmente pode acontecer, realmente pode ter acontecido. Mas ela não veio com o intuito de trazer o que eu tinha de diferente para ela aplicar na empresa dela. Não foi coincidência, não tem nada a ver uma situação com a outra, mas a empresa dela fechou nessa outra cidade, assim, sabe? E aí meses depois o vendedor me falou, cara, pra tu ver só, a pessoa não tem humildade para querer aprender alguma coisa. É uma coisa simples, é uma coisa que tu fala assim, não, é lógico que você vai, mas é uma coisa que é automático do ser humano. Exato. A nossa... geralmente a gente é pouco humilde para aceitar uma crítica ou para ver que alguém está fazendo de uma forma diferente e melhor do que a gente faz. E a gente paga um preço caro por isso. Às vezes você precisa pegar uma consultoria para te falar, viu, você está fazendo de forma errada. E realmente, às vezes essa informação está na tua frente. Mas você não é humilde, o teu ego não te deixa permitir assim, tu fala, não, mas eu tive essa ideia, o teu ego não te deixa permitir que essa ideia que tu teve é ruim. Porque no nosso ego a gente sempre tá certo. Sempre tá certo. Sempre tá certo. Não, eu tô fazendo há anos desse jeito, é assim e tem que ser assim. E olha, pensa uma pessoa para lidar com críticas assim, sabe, que se dá muito bem lidar com críticas, não sou eu. Eu sou péssimo. Poxa, Cláudio, eu achei que você ia falar, nossa, eu sou péssimo. Não. Eu realmente, assim, eu tenho muita confiança assim, no que eu vou fazer no meu trabalho, sabe? E eu sou ruim para lidar com crítica. Mas aí já é outra questão, é questão de sobrevivência, é questão de você ir e você olhar e ver que o que você serve pode ser servido de uma maneira melhorada, diferente, né? Claro. E é uma coisa que eu aprendi muito. São assim, detalhes, né? O tempo que eu trabalho também eu percebo que é os detalhes e é o básico bem feito. Com certeza. E aí, o que eu vejo, né? Por exemplo, na minha área, eu vejo muitas pessoas fazendo coisas mirabolantes e entregando um resultado não tão bom. E aí, o que eu foco? Eu foco no básico bem feito, bem executado e com o melhor atendimento possível. Claro, somos humanos, erramos, mas eu acredito muito no básico bem feito, no olhar o que realmente o cliente está precisando, o cliente está pedindo. Então, e esse olhar também, de você olhar para o negócio de outras pessoas, porque tem uma frase que fala assim, nada se cria, tudo se copia, né? Então, querendo ou não, em algum momento você já viu em algum lugar aquilo, né? Por mais que você criou algo, mas uma pitadinha em algum lugar você já viu. Então, você acaba olhando, né, as coisas que deram certo, e olhando, cara, o que eu posso trazer pro meu negócio que pode agregar, né? Então, muitas pessoas não têm esse tato. E aí, esse negócio que você falou da pessoa ir no lugar com o olhar, é o óculos que a pessoa tá enxergando a vida. Porque todos nós temos um óculos de enxergar a vida. E eu vejo dessa forma. Muitas pessoas vão olhar para um IP amarelo, florido, né? E vai olhar assim, vai falar assim, cara, que negócio mais lindo, que maravilhoso. Aí tem outra pessoa que tá com outro óculos e vai olhar e fala, cara, que sujeira. Quem tem rinite, às vezes. Tem rinite. Então, assim, não gosto, entende? Então, assim, tudo depende do ponto de vista, né? Com certeza. Por exemplo, já que você tocou nessa situação, assim, que de você... nada se cria, tudo se copia. A unidade que a gente vai criar nova vai ser uma central de cópias. Só cópias. Uma reunião de... Vai ser uma reunião de cópias. Mas o que a gente quer fazer é concentrar no mesmo ambiente várias cópias. Vai ter a pizza, por exemplo, que eu vi alguma coisa similar em Cascavel, que é uma franquia que tem, que eu achei muito interessante. Você chega lá e monta uma pizza pequena, rapidinha e tal, um valor acessível. Vai ter aquela massinha feita na hora que você vê em shopping. Vai ter um grelhadinho que você pode fazer na hora. Vai ser uma central de cópias. Só que o mais legal da central de cópias, isso é vários insights hoje nesse Café com Ouro, mas o legal dessa central de cópias é que você pega essas cópias e você traz com a tua identidade. Exatamente. É isso que faz a diferença, porque às vezes a gente vai pegar uma ideia, isso daqui é legal e tal, vou aplicar no meu, mas vai ser diferente, porque por quê? Porque é com a tua identidade, porque é com a tua personalização, porque é com o teu propósito, é com a tua essência. Então, cada empresa tem uma essência, cada dono de empresa tem uma essência. Então,
isso, essa central de coisas que deram certo, que a gente replica, que a gente olha e fala, cara, eu posso aplicar isso no meu negócio, é com a tua essência. Então, por mais que seja algo que você identificou em outro lugar, que você trouxe pra ti, não vai ser uma cópia. Não. Vai ser uma coisa que você melhorou e trouxe com a tua essência. Com certeza, vai ter um jeito de comercializar, nossa, vai ter um atendimento, vai ter muita coisa. Isso é igual a receita que você pega da tua mãe, né? Exatamente. Tua mãe te dá uma receita de placa virada que ela faz, que dá super certo, tu vai fazer, indiferente de ficar bom ou ruim, né? Mas não é a mesma. Não é a mesma. Impressionante. É igual tem aquela frase, ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Porque a água vai estar diferente. Já foi, exatamente isso. Né? Então é perfeitamente isso. Eu lembro uma vez, a minha mãe, eu nunca fui muito boa de fazer bolo. E aí uma vez a minha mãe... Bem, né? Tem gente que vive disso. Ainda bem, né? Que daí a gente vai atrás da panificadora, né? Mas aí eu lembro a minha mãe, uma vez ela fazendo um bolo, ela me falou que você tem que colocar amor no que você tá fazendo, que você tem que... Às vezes não dá certo porque você tá fazendo de qualquer jeito. E aí tá, né? E aí vai lá e eu, não, porque esse bolo vai dar certo, não, agora vai dar certo. Vai lá e eu colocando, você vai dar certo, não sei o quê. O bolo não cresceu, sabe? Não deu certo. Não deu certo. Aí a minha mãe, daí um dia eu vendo minha mãe fazer, né? E nossa, e a minha massa lisinha, bonita, né? E lá a minha mãe fazendo o bolo. E ela colocando as coisas assim, e bateu e tudo. Você falou, meu Deus, cadê o amor? Tipo, cadê o amor? Meu Deus do céu. Então, assim, é a essência. E eu não tenho essa essência de fazer isso. Sim. E a minha mãe, ela teve essa essência. Cada pessoa tem o seu cada dom, pessoa sua tem facilidade. a facilidade, né? Então, assim, eu não tenho essa essência de fazer, né, um bolo. Agora, tipo, vou fazer outra coisa, beleza, mas um bolo não é a minha essência. Então, por isso que eu vou atrás da panificadora. Talvez outra pessoa, a minha mãe, por exemplo, ela fez lá a massa, não ficou... A minha massa tinha ficado muito mais bonita do que a dela. Modéstia à parte. Muito. Foi muito modesta. Mas o bolo dela ficou muito melhor que o meu. Tipo, o bolo dela cresceu, ficou desse tamanho. Eu falei, cara, o que é isso? Tipo... Não, peraí, tem alguma coisa errada. Mas é que realmente é a essência da pessoa. Tipo, ela, né, gosta de fazer bolo. Talvez eu não gosto de fazer bolo. Então, por mais que eu me dedique muito, eu não consigo desenvolver aquilo, né? E, gente, o dia a dia, assim, o comércio em si, é muito dinâmico, é muito legal. Existem várias possibilidades, assim, sabe? Que a gente tem que ter um pouco de inteligência, assim, um pouco de percepção de ver se o que a gente está servindo está de acordo ao que o cliente está indo de encontro. Sim. Que aí é sucesso, né? Tipo... Eu vou dar só mais um exemplo pequeno também de uma situação. Às vezes você quer forçar teu cliente a consumir um produto que você acha bom. Eu sou apaixonado por vinho, gosto, tomo praticamente todos os dias, já fui atrás de mais conhecimento e tal. E há um tempo atrás eu queria servir um produto de melhor qualidade. Fui para Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha. Mas Flores da Cunha especificamente eles vendem muito aquele vinho assim em garrafão e tal para você poder fracionar. Eu fui em umas 3 vinícolas lá, cada uma delas comprei uma amostra e fiz o teste cego para ver qual eu serviria. Aí cheguei no denominador e aí fui na vinícola. E aí conversando com o enólogo lá, e proprietário da vinícola, o Daniel Salvador, e aí falei, Daniel, eu gosto de tomar o vinho de garrafa, não esse vinho mais, um apelo mais colonial, vamos dizer assim, né? Um vinho um pouco menos interessante, menos elaborado. Eu prefiro aquele vinho que já fica um pouco mais, com mais informação. Sim. Mas o meu cliente não toma, eu já tentei pegar vinho mais barato, mais caro de garrafa. O meu cliente do estabelecimento específico que eu tenho não consome esse tipo de produto. Ele fala, olha, Cláudio, eu vou te dar uma dica. Se o teu cliente quer tomar o vinho de garrafão e em taça, e ele está te pagando por esse vinho, e esse vinho está te dando lucro, não vá muito contra o que o teu cliente quer. Se ele quer esse vinho, ele gosta desse vinho, sirva um produto bom e ganhe dinheiro com esse vinho. E realmente, cara, tem razão. É isso aí. Eu tô querendo uma coisa, eu quero implementar uma coisa que eu gosto. Mas não é o que o meu cliente gosta. Aí, eventualmente, tem aquele cliente que quer aquele vinho de garrafa, não tem também. Sim. Mas a nossa venda é muito maior do que aquele vinho de taça. Por quê? Porque o cliente vai lá almoçar e tal, e ele tem 20 minutos para almoçar, ele não vai comprar uma garrafa de vinho. Exatamente. O cliente vai à noite
Principalmente no inverno, a gente serve sopa, mas ele quer uma taça, ele não quer a garrafa. E a gente hoje vende muito bem o vinho de taça e tá indo muito bem. Então foi muito um insight. Outro insight que você teve é a questão da ervilha que você não Sim. queria colocar. Hoje veio contra a minha vontade, mas a gente tem ervilha nas coisas da Coca-Cola. Ó, podem ir lá, pessoal, que tem ervilha, tá? E você que não quer tomar garrafa de vinho, pode ir lá que ele Vai serve. tentar. Então hoje ele escuta os clientes, olha só que legal. É bem interessante. Como eu te falei, a gente tem todos os dias inúmeras centenas, milhares de pessoas que estão saindo na rua para consumir produtos. Né? A gente tá, basicamente, você está andando na rua, você está consumindo produto. Né? Você Com certeza. Comprando alguma coisa, comprando roupa, fazendo tratamento estético, se alimentando. O que a gente precisa achar é algo, vender um produto que vá de encontro ao que essas pessoas estão buscando. Né? Com certeza. E a gente tem que ser muito humilde para... Opa, o que eu estou oferecendo não é bem o que o cliente quer. Não é feio, não tem nada errado em você voltar atrás e ir em busca de novas saídas. Que legal. Mesmo que a gente não saiba lidar muito. Mas a gente tem que mesmo aprender. Então, isso foi um insight muito grande que você teve em toda essa tua jornada de trabalho Com aí. certeza. É que a gente sabe, né? A gente muitas vezes a gente não quer admitir, mas realmente a gente levar uma crítica, ver algo para melhorar é algo que a gente fica, né, meio receoso assim de receber. Mas é necessário, porque das críticas é que a gente evolui. Com certeza, necessário, fundamental, né? Você precisa oferecer aquilo que um cliente vai adquirir e que ele gosta do produto. Não é só questão de você comercializar. Eu falo que uma situação que a gente passa aqui em Francisco Beltrão, por exemplo, que é uma cidade interiorana, não é tão grande, você depende basicamente dos meus clientes. Diferente do que você ter uma empresa em Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, aonde, eu, por exemplo, gosto de um Coco Bambu. Eu vou uma vez a cada 2 anos no Coco Bambu. Eles atendem super bem, legal, um restaurante bacana, mas eles não dependem do Cláudio Grazic lá consumindo. Por quê? Porque eu saio, outro dia tem 1000 clientes que vão ir. Perfeito. E esses 1000 clientes vão ir de novo daqui 1 ano, 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, sei lá, se for ir. Exatamente. Eu não, aqui a nossa empresa precisa que a Lu e o Lucas que foram almoçar hoje, precisa que daqui 60 dias, 90 dias, ou que semana que vem eles vão de novo, que a Lu vá lá com um amigo. Então a gente precisa ter essa afinidade com o cliente, você precisa ter o mínimo de empatia, essa pessoa precisa se sentir bem. Porque você precisa dessa pessoa de novo. Exatamente. Você não pode ser indiferente, você não pode ser assim, tão, não, eu tenho um produto bom para vender. Você precisa que essa pessoa volte, então você ter só o produto bom às vezes não é o suficiente. Né? Exatamente. É um conjunto todo. Com certeza. Né? Muito legal, Cláudio. Muito obrigada por compartilhar aí todo esse conhecimento. Até pedindo, ele tem muitos insights legais. Acho que você tinha que montar um livro, Cláudio. Tu acha? Eu acho. Não. Porque, é muito legal que ele falou aqui. Não, eu só tenho os 14 anos de experiência mesmo. Então, olha o que a experiência traz, né? E eu acho muito legal quando eu sempre tento olhar desta forma. Olhar o que deu certo, o que deu errado, pra mim não, né? Ou eu replico isso no meu negócio, e eu não replico isso no meu negócio porque, eu vi tal fulano fez tal coisa, não... Então, assim, é muito você... Por que eu trago histórias como a tua aqui no Café com Ouro? Porque outras pessoas que vão assistir vão ter outros insights. Então, tem outro empreendedor aí do outro lado que empreende no mesmo ramo ou em ramos diferentes, porque hoje a gente tem essa ampla... esse amplo olhar de você olhar um negócio que não tem nada a ver com o teu, tipo a panificadora não tem nada a ver com a estética, mas o que eu posso agregar? Sempre tem alguma coisa para agregar. Então é muito legal trazer histórias assim como a tua. Muito obrigada, Cláudio, por participar. Convite, por ter aberto uma exceção. E deixa aí o convite para as pessoas conhecer, para quem não conhece, gente, o Café Colonial lá da Bom Bocado, por favor, vá conhecer, assim como o restante do dia, café da tarde, almoço, né, que aí come a porção. Natural. Tudo de maravilhoso, inclusive, assim, quer convidar amigo, quer fazer reunião, vai lá. Vai ter sempre uma comida especial lá pra você. Então, serão sempre muito bem-vindos. Como que é o @lá da Bom Bocado? Não lembra? Eu não lembro. Você não é bom de rede social. Horrível. Mas é @bombocado.
Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Aí, então, você não conhece a Bombocado, por favor, vá lá conhecer. E se você não segue lá nas redes sociais, por favor, siga a Bombocado. Muito obrigada, Cláudio. Eu agradeço. Obrigado. Até mais, então, até semana que vem para o próximo episódio do Café com Ouro. Uma boa semana e fiquem com Deus.